31 de março marca os 59 anos do golpe militar que ocorreu no Brasil em 1964. E aqui nós tivemos nos últimos 4 anos um governo que celebrou essa data, um exército que celebrou essa data diversas vezes. E agora, depois desses 4 anos, felizmente temos um governo que não só não celebra, como tem nas suas fileiras vários integrantes que foram perseguidos pela ditadura militar. Nós tivemos, durante aquele período, 29 anos sem eleições para a presidência da República. Tivemos 500 mil pessoas investigadas pelos órgãos da ditadura militar, 200 mil pessoas presas ou detidas, 10 mil pessoas torturadas, 434 pessoas mortas ou desaparecidas. Aliás, segundo o ex-presidente Bolsonaro, a ditadura matou foi pouco. 70 pessoas até hoje não foram encontradas, os seus corpos estão desaparecidos e por isso, inclusive, o Brasil é réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Diferente da América Latina inteira, no Brasil nós não tivemos o que se chama justiça de transição, que é a punição daqueles agentes públicos que, investidos de mandatos de Estado como policiais, torturaram, mataram, perseguiram. Aqui todos saíram impunes e, inclusive, o mesmo ex-presidente que eu me referi antes chegou a louvar um desses torturadores quando votou pelo impeachment da Dilma. É o já falecido coronel Brilhante Ustra, que foi referido pelo então deputado Bolsonaro na cassação da Dilma. E tem muitas mentiras e mitos a respeito daquele período da ditadura militar, que é importante a gente relembrar e desfazer. Um deles é de que não havia corrupção durante a ditadura. Na verdade, o que não havia era uma imprensa livre. Em cada redação de jornal, de televisão, havia um censor que determinava o que podia e o que não podia ser dito. Um censor nomeado pelo governo. Esse programa aqui, por exemplo, seria impensável na ditadura militar, porque jamais se poderia ter uma televisão livre onde cada um pode dizer o que pensa. É também uma mentira que nós tivemos um período de desenvolvimento econômico e de progresso social. Foi o período de maior endividamento do Brasil. Nós fizemos uma dívida externa pesadíssima que depois estourou numa crise terrível, e o Brasil ficou durante muitos anos vinculado ao FMI, pagando essa dívida em dólares, que quanto mais a gente pagava, mais ela crescia. A inflação chegou a 20% ao ano durante a ditadura militar. E a saúde e a educação também não eram para todo mundo. Na saúde, nós tínhamos o INAMPS, que só atendia pessoas que tinham carteira assinada. E na educação, tivemos a emenda constitucional número 1 de 69, que acabou com a obrigatoriedade de se investir 12% do PIB na educação. Então, foi um período terrível que a gente precisa relembrar para que ele nunca mais aconteça. Essa história do comunismo, ela chega a ser hilária, porque o Jango era um latifundiário, né? E o partido dele era o PTB. O Partido Comunista, na época, tinha alguma força, mas nada que pudesse realmente ameaçar e trazer minimamente plausível a ideia de um regime comunista no Brasil. O perigo do comunismo era tão real como é hoje, como eles dizem, né? Que hoje o Lula é comunista, o Fernando Henrique é comunista, todo mundo é comunista, todo mundo que pensa diferente deles é comunista. Bom, o comunismo do Jango, sabe qual era? Era a reforma agrária e aumento do salário mínimo. Eram 2 medidas democráticas a favor do povo que as grandes elites econômicas não queriam admitir, que se dividisse a terra e que se aumentasse o salário mínimo. E essas foram as 2 grandes razões que eles dizem que o Jango era comunista. E que regime foi esse que nos salvou de uma ditadura que nos deixou 29 anos sem poder eleger presidente, governador, prefeito, até senador era biônico, né? E quem pensasse diferente do governo era preso, torturado. O Vitorino já estaria preso se nós vivêssemos numa ditadura, né? Se ele falasse contra o governo como ele fala hoje. E o Thiago também. Ambos estariam presos com o risco de serem mortos na tortura.
Porque essa era a lógica daquele regime. Quem falasse contra o governo era preso, até que o povo foi para a rua e começou a romper com essa lógica de repressão, porque como era muita gente na rua, eles não podiam mais reprimir, e aí caiu a ditadura. Só que, lamentavelmente, essa história foi muito mal contada, e é por isso que hoje ainda tem gente que defende esse regime, e é muito bom que se fale disso para que você, telespectador, conheça bem quem são as pessoas que defendem regimes ditatoriais, que falam contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicarágua, que eu também não concordo com determinados regimes que se dizem de esquerda e que são regimes autoritários. Agora, eles falam contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicarágua, mas eles defendem a ditadura dos militares, que matou, perseguiu e executou. E era isso que eles gostariam de fazer de novo com aquele golpe do 8 de janeiro, que felizmente não deu certo.